Olá, crianças, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tá tudo bem mesmo? Tudo bem, tia Andreia? Eu quero saber se vocês estão assistindo às histórias bíblicas. Eu tô, tia. Tá? Tá, Leleca? Tô sim. E tá prestando atenção? Tá? Sim. E o que foi que vocês aprenderam até agora? A Leleca fala primeiro porque ela é mais velha. Ela é dona. Olha só como é esperto, Leleca. Tá bom, Guto, conta outra, tá, Guto? Olha só, o nome da série é Resplandeça a Luz de Jesus. E ela mostra crianças que estão resplandecendo a luz de Jesus, não é, Leleca? É sim. Qual foi a primeira criança que vocês viram? Eu vi Samuel. Samuel, foi sim. E a segunda criança que vocês viram que resplandeceu a luz de Jesus, qual foi? Qual foi? Ih, Guto, fala. Eu sei. Ah! E a terceira, quem foi? Rod. Foi Rod. E hoje nós vamos conhecer mais uma criança que resplandeceu a luz de Jesus. Eu quero saber. Pois então preste atenção que a gente vai conversar, tá bem? Olha só, então crianças, nesse período a gente tem ouvido muita coisa, né? Muitos programas na televisão, muitas coisas voltadas às crianças, não é, Guto? É sim, tia. E você tem assistido tudo, Guto? Tudo? É mesmo, Leleca? Você também? Tudo não, que minha mãe não deixa assistir tudo não, Guto, fala a verdade. Ué, tudo que minha mãe deixa. Sim, tudo que a mamãe e o papai deixam. E aí a gente tem que ter cuidado, porque tem palavra que vai edificar a nossa vida, que vai deixar a nossa vida fortalecida, que vai ser bom para o nosso coração. E tem palavra que vai fazer mal. É verdade, é verdade. Certo? Se você quiser acertar mesmo no que você vai ouvir, no que você vai ver, é só você prestar atenção nas coisas que vêm de Deus. A palavra de Deus deve ser guardada no coração, porque ela vai te favorecer, ela vai te fazer ser bem-sucedido em tudo que você fizer. E o que é ser bem-sucedido? Ser bem-sucedido é assim, tudo que você planejar fazer, que você for fazer, você vai fazer direito e vai dar certo. Sabe por quê? Porque você vai estar na direção de Deus, vai fazer o que Deus está lhe ordenando a fazer. Então você vai ser bem-sucedido. Entendi. Pois é. Também. Pois, gente, a palavra de Deus, ela é preciosa. Ela é a verdade e ela é o que vai edificar a sua vida. Ela é o que vai deixar você cada dia mais inteligente, mais sábio, vai lhe ensinar a viver. Entendeu? Sim. É sim. Sempre foi assim. A palavra de Deus, ela é muito importante e ela tem que ser guardada no coração. Tudo que você ouviu nesse período não é para você ouvir e jogar para lá. É para você ouvir e colocar em prática. Entendeu? Se você aprendeu que deve resplandecer a luz de Jesus, você tem que resplandecer a luz de Jesus, onde quer que você esteja. Entendeu? É verdade. Você é uma criança, mas você é cheia da presença do Senhor. Então, onde você estiver, tem que resplandecer a luz de Jesus. Amém? Amém. Amém! Tem que fazer como as crianças que vocês conheceram, né? Lembra de Samuel? Samuel ouviu a voz de Deus. Vocês lembram de Miriam? Uma menina inteligente, sábia, não é? Fez uma negociação com a princesa. Muito bem. Vocês lembram de Rod? O que é que vocês lembram de Rod? Ela tinha muita fé. Muita fé, muito bem. E hoje nós vamos conhecer uma outra criança que resplandeceu a luz de Jesus. Quem tinha? Quem? Eu vou dizer. Tá bom. A história dessa criança está no Antigo Testamento. Está no livro que se chama Segundo Livro de Reis, certo? Capítulo 22. E aí preste atenção que vocês vão ouvir bem direitinho o que é que diz no Segundo Livro de Reis, no capítulo 22. Vamos lá? Vou botar aqui para vocês e vou ler. Diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade. Eu tenho, tia. Eu tenho. Muito bem, igualzinho 8 a anos, você. né, tia? 8 anos. 8 anos de idade. Olha só o que aconteceu com ele quando ele tinha 8 anos de idade. Ele não foi para a escola, não era isso que estava contando aqui na Bíblia, não. Você acha que era o quê? Vamos prestar atenção para onde ele estava. Certo. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 30
31 anos em Jerusalém. Reinar. Ele se tornou rei com 8 anos de idade, assim, do tamanho do Guto. E era o nome de sua mãe, Gedida. Gedida. Ela era filha de Adaías, certo? E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Quem fez foi Josias, tá? Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Acontece que Josias, esse menino que reinou dessa maneira como a Bíblia está contando aqui, mas Josias não tinha bons exemplos não, viu? Não tinha bons exemplos não para seguir. As pessoas da família dele não eram bons exemplos para ele não. A Bíblia, naquela época, ela não era assim, nesse formato que a minha Bíblia não era um livro. Ela era escrita em rolos. E era assim, ó, os rolos, que era mais fácil, né, para as pessoas pegarem. Igual o quê? Uma tapioca. Era bem parecido, como você está dizendo, só que era bem maior, era um rolo imenso e pesado. Uma tapioca, esse Guto é uma graça. É porque eu tô com fome. Tá bom, então vejam só, era um rolo. E aí, a Bíblia nos ensina coisas preciosas. Dentre as coisas que a Bíblia nos ensina, ela diz que a palavra de Deus é muito importante. Então a Bíblia fala sobre ela, não é verdade? É verdade. É sim. Ela diz que é importante. Ela ensina também que os pais devem ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Sabia? Os pais realmente devem ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. E se o pai não tiver tempo? Ele tem que arrumar um tempinho, porque ele tem que ter tempo para Deus e ele tem que ter tempo para obedecer a palavra de Deus. É verdade. Agora, se ele não conhecer a palavra de Deus, eita, aí fica difícil, né? mas aí Deus sabe todas as coisas. Lembra que a tia Raquel contou aqui que ainda que o seu pai e a sua mãe não se lembre de você, o Senhor jamais lhe abandonará? É verdade. Tá lá em Salmos. É isso por aí mesmo. Então veja só, acontece que no tempo antes de Josias, no tempo do avô de Josias, que o nome dele era Manassés, o avô de Josias foi um rei, mas foi um rei tão mau, mas ele foi tão mau, e no tempo dele a palavra de Deus era desrespeitada. Desrespeitada. No tempo dele, a palavra de Deus foi queimada, a palavra de Deus foi danificada. Foi. Tô te dizendo. Tá fazendo, tia? Ele tá cortando aqui a palavra de Deus. Ele é doido, tia. É muita loucura fazer uma coisa dessa, sabia? Porque é você dizer assim, eu não quero viver. Eu não dou valor à minha vida. Como é que pode? Mas eles fizeram isso. Eles também não gostavam das pessoas que falavam bem de Deus. Os profetas foram apedrejados, passaram por coisas horríveis. Meu Deus! Então tudo isso aconteceu no tempo do avô de Josias. E o nome do avô de Josias era Manassés. Aí depois do avô de Josias, quando o avô de Josias faleceu, quem assumiu o trono foi o pai de Josias, que o nome dele era Amon. Amon, tia? Amon não, Amon. Amon! Pronto, era o nome dele, Amon. Só que Amon não era bonzinho também não. Amon também era mau. Ele era muito mau. E ele deu continuidade a tudo que o pai dele fazia. Então o povo já estava há muito tempo vivendo isso. Muito afastado da palavra de Deus. É correto isso? Claro que não, tia. Isso é terrível. E aquele povo, eles já estavam perdidos na idolatria. Vocês já ouviram falar em idolatria? Idolatria. Eles adoravam a deuses. Adoravam a falsos deuses. Meu Deus, só existe um Deus. Só existe um Deus, mas eles não sabiam. Eles adoravam a tudo. Olha, gente, era horrível o que eles faziam. Era assim, idolatria é mais ou menos isso. Eu ganhar um presente da Leleca, né, Leleca? E ao invés de eu agradecer a Leleca, ser grata por aquele presente que a Leleca me deu, agradecer o Guto. Ô, Guto, muito obrigada. Só que você pode dizer que não fez nada. Mas você acha que um pedaço de madeira pode falar? Não, Pode? não, tia. Pois é, não pode falar. E era isso que eles faziam.
Eles adoravam falsos deuses. Meu Deus. E eles faziam sacrifícios, com crianças, viu? Não. Sim, era. Porque onde Jesus não está, existe todo tipo de maldade, infelizmente, né? Meu Deus. Mas aí, o pai de Josias faleceu. Mesmo esse exemplo todo da vida dele, porque ele só viu isso durante 8 anos, quando ele tinha 8 anos de idade, o pai dele faleceu. E aí, Josias tinha que assumir o trono. Ele não tinha um irmão mais velho. Ele assumiu o trono com 8 anos de idade. E com certeza, né? Com a sua idade. E com certeza, né? Provavelmente com o seu tamanho. Ele era bem pequenininho. Eu trouxe até aqui, ó, um Josiazinho pra vocês verem. Era assim, ó, bem pequeno. Apenas 8 anos de idade. Oh, Jesus. Era assim, só 8 anos. E ele teve que assumir o trono. E aí, vejam só, enquanto você pode usar um chapéu, né? Olha aí, Guto, usando um chapéu todo bonito, né? A Leleca usando esse chapéu toda bonita. Mas Josias, aos 8 anos, ele teve que usar a coroa do pai dele. E essa coroa era grande, né? Porque era a coroa de um adulto. Não estava feita para ele. Eu quero usar. Eu também, tia, também. Vocês tia, querem também. provar? Sim. Pois eu vou colocar aqui na sua cabeça a coroa do Josias. É, Olha só. Aí, Leleca, ele ao invés de ter um chapéuzinho assim, né, bonito, como o seu, como do nosso amigo Guto, ele tinha uma coroa. A coroa que era reservada para o pai dele. E era uma coroa assim, bem grande. Ui, tia, e pesada, né, tia? Pesada, Tia, sim. Deixa eu ver, Era tia, pesada. Deixa eu ver, tia. Tá, tudo bem, Guto. Bora lá. Eita, Guto, ficou grande na tua cabeça, hein? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu vou tirar pra gente conversar. Pois é. Tia, Mas, eu gostei. gostou? Mas não tá, não. Tudo bem. Só que Josias não podia escolher. Ele tinha que ficar com aquela coroa e com o peso daquela coroa. Eita. Ele recebeu a responsabilidade de estar reinando sobre todo aquele povo. E um povo que não conhecia Deus, que é bem pior, né? Deus me livre, Jesus. Pois é, um povo que não conhecia Deus, um povo que era idólatra, que adorava falsos deuses, um povo que fazia sacrifício. Jesus! E era um povo realmente difícil, mas ele tinha que está ali como o rei daquele povo. Mas Josias, ele não seguiu o exemplo nem do avô, nem do pai dele. Então, isso nos ensina que você, conhecendo a Jesus, você tem que seguir o exemplo de quem? Jesus. De Jesus. Ah, sim. Não adianta você dizer, não vou fazer isso porque a minha mãe não me ajudou, ou porque o meu pai não me ajudou. Você pode seguir os passos de Jesus. Pode não, deve. É verdade. Tá bom? Tá certo, Leleca? Tudo bem. Pois então, não adianta você ouvir a palavra e não vou não, porque minha mãe, porque meu... Não, senhor. Você que tem que dar o exemplo e foi assim que Josias fez. Eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito que havia uma cobrança grande sobre Josias para ele ser parecido com o pai dele, sabia? Porque com certeza ele tinha que tomar decisões e ia ter gente que ia dizer assim, se fosse o seu pai, faria isso. Se fosse o seu avô, faria isso. Mas Josias não agiu assim. Ele tinha muito zelo pela palavra de Deus, ele tinha vontade de aprender a palavra de Deus, e isso é muito importante. E naquela época existia um sacerdote, um sumo sacerdote, e o nome do sumo sacerdote, sabe como era? Como, tia? O nome dele era Ilquias. Ilquias? Ilquias. Igual do pastor, tia? Igual do pastor dessa igreja. O nome dele era Ilquias e igual também é um líder de jovens dessa igreja. Não é interessante? É sim. É sim, tia. Eu acredito também que o sumo sacerdote, ele influenciou Josias de uma maneira positiva. Ele deve ter apresentado a Josias a palavra de Deus para ele. E sabe o que aconteceu? Josias passou 8 anos ali buscando aprender de Deus. E mais 8 anos buscando aprender de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus é achado daqueles que o buscam. Se você buscar Deus, Ele vai se revelar a você.
Não tem saída. Busque a Deus e Ele não vai se esconder de você não. Ele vai se revelar, Ele vai mostrar a palavra dEle, Ele vai lhe dar sabedoria e você vai resplandecer a luz dEle. Ai, que eu vou fazer isso. Pois faça sempre isso. E aí, o que aconteceu? Josias já não era mais aquela criancinha. Ele já estava bem grandinho, já estava para lá de adolescente, já estava um rapazinho mesmo. E aí ele decidiu. O que, tia? Ele decidiu fazer uma grande reforma no templo. Porque o povo não estava nem aí com a palavra de Deus. Vocês estão sabendo disso, né? Então imagine com o templo. Meu Deus, que povo! Pois é, eles não estavam nem aí com o templo. Então precisava tudo ser reformado. Josias chamou Safã, que era Safã, S-E-F-A, tio Safã. E disse assim para Safã, pegue todo o recurso que tem aí, toda a prata, e vá lá em Ilquias, o sumo sacerdote, e vocês juntos vão pegar isso e vão dar para os artífices, que são as pessoas, vão dar para os artífices, as pessoas que são artesãs. Ai, falou bonito, né, tia? Não sei falar isso não. Mas já entendeu, não entendeu? Mas é artífices. 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 Isso mesmo, artífices. É isso aí, tia. É isso mesmo, pois é. Artesãos, diga artesãos. Artesão. Pois é. E os construtores e pessoas que construíam. E pegou tudo isso e eles tinham que reconstruir o templo. E eles começaram a reconstruir o templo. E foi assim uma coisa linda, as paredes ficando tudo limpo. Só que, vocês sabem o que aconteceu? Um certo dia, Safã foi falar com o sumo sacerdote Ilquias. E o sumo sacerdote Ilquias encontrou uma coisa no meio daquela construção. Sabe o que foi? O que? Tô vendo. Deixa ela falhar, deixa ela dizer, Tá. vai dar certo, né? Calma, Eu Leleca. sei que foi um rolo. Olha Nem só, vai dizer. foi um rolo, Oh, sim. meu Deus. Ele encontrou um rolo e era um livro, era a palavra de Deus. Lembra que eu disse a vocês que era escrita em forma de rolo? Era a palavra de Deus. Os estudiosos acreditam que era mais ou menos o livro de Deuteronômio, mas eu não sei se era realmente. Mas a gente sabe que era um dos 5 livros da lei, né? Essa era a lei, E aí, né? sabe o que foi que o Ilquias fez? Quando Safã ouviu aquela leitura, disse, eu vou ter que mostrar para o rei. Como é o nome do rei? Josias. Josi. Vou ter que mostrar para Josias. Pegou o rolo e foi contar para Josias. Quando chegou para Josias, ele não chegou nem a dar para Josias ler, não. Ele leu para Josias. Josias apenas ouviu. Josias ficou tão triste com aquela coisa que tinha lá escrita. Ele ficou tão triste, por quê? Porque a palavra de Deus estava ali anunciando que aquele povo seria castigado. Jesus! Meu Deus. Ia ser castigado. Sabe por que eles iam ser castigados? Porque eles já vinham desobedecendo a palavra de Deus. Eles já vinham idolatrando, fazendo sacrifícios, fazendo maldades. E Deus não estava suportando mais aquilo, gente. Porque nosso Deus é bom, não é? É sim. É muito bom. Ele é galardoador. Galardoador! Sim, ele A gosta tia de dar hoje tá presente. falando um monte de Falando coisa um monte de difícil. coisa para vocês aprenderem. Mas o nosso Deus é justo. E ele é justiça. E aí, ele revelou que ele não ia mais suportar aquilo ali, não. E quando Josias leu não, ouviu, Josias rasgou as vestes dele, porque era um costume da época, para mostrar que estava muito chateado com aquilo. E ele estava muito pesaroso, assim, pensando no pecado daquele povo. Aquele povo estava pecando há muito tempo, sem ler a palavra de Deus. Muito tempo. E aí ele disse assim, meu povo não está sabendo de nada disso. Ele chorou. E Deus ouviu. Deus ouve as nossas orações ou não ouve? Ouve sim, tia. Deus vê que quando a gente chora ou não vê? Sim. Pois viu isso tudo. E aí ele chamou, né? Ilquias chamou o Safã e mandou ir lá falar com a profetisa. Consultar a profetisa para saber o que a profetisa falava daquilo. Quando chegou lá, a profetisa, o nome dela era Uda. Uda. A Uda disse, sabe o quê?
ela disse assim: avise para o rei que Deus vai castigar esse povo. Então, Uda disse para eles assim, preste atenção. Uda disse assim: avise ao homem que mandou vocês aqui. Quem foi o homem? Josias, né? Avise a ele que esse povo vai ser realmente castigado. E quanto a ele, Deus ouviu, viu que ele ficou com o coração quebrantado, ouviu a oração dele. Chorou, não foi, Foi tia? sim, viu que ele chorou e disse, sabe o que a ele? Disse que ele não ia ver o castigo que aquele povo ia ter. Pois é, ele ia embora mais cedo, né? Mas, mesmo assim, quando aqueles homens disseram para Josias, ele podia dizer assim: bom, já que Deus disse que eu não vou passar por esse castigo, não tô nem aí com esse povo. Ele não podia dizer isso? Podia, tia. Não precisava se estressar, mas acontece que ele tinha um amor pela palavra de Deus. E ele também amava aquele povo, né? Sabe o que foi que ele fez? Tia. Ah, ele mandou reunir todo o povo, do mais novo ao mais velho, do maior ao menor. E ele pegou aquela palavra e ele mesmo leu para aquele povo. E sabe o que foi que ele disse? Para todo mundo ouvir. Muito bem, muito bem. Ele fez isso e ele disse que a partir dali ele faria um concerto com Deus. E ele ia cumprir toda aquela palavra. Porque não adianta só ler, saber, chorar, orar, me arrependo. Não. Ele disse, eu vou cumprir tudo que está aqui. E fez aquele povo também dizer que ia cumprir. E eles disseram, né, que ia cumprir. Mas só que ele não só disse, foi para casa e ficou lá, não. Sabe o que ele fez? O quê? Vocês lembram que eu disse que eles eram idólatras? Lembro, tia. Pois é. Dentro do templo deles tinham imagens. Meu Deus! Pois o rei mandou tirar as imagens. Ai, que bom, tia. Ele Mandou tirou, foi? tirar. Tirou. Ele acompanhou pessoalmente. Ele não mandou e ficou quietinho, não. Ele foi lá acompanhar. Menina, esse homem era crente mesmo, né? Era sim. Ele foi lá tirar as imagens. Também derrubaram os altares. Olha só. Saltaram nos deuses falsos, foi? Os altares dos deuses falsos foram derrubados. Eu bom. acredito que tinha gente que não gostava disso, não. Com certeza, né? Mas só Mas que não era ele não legal. voltou atrás, não. Ele tirou. E também, sabe o que foi que ele fez? Olha só. Foi lá, ó. Acabou com todas as adorações que eles tinham. Acabou com os sacrifícios, porque os sacrifícios eram feitos de crianças, viu? Meu Deus, socorro! Era, mas ele acabou com isso. Sabe o que foi que ele fez também? Ele Quê? pegou os sacerdotes, os falsos sacerdotes também, que levavam o povo a adorar, sabe? A esses falsos deuses. E ó, destituiu eles Prendeu, tudinho também. Só isso não, ele mandou acabar com eles também. Ai, que bom. Que bom, Ai, que bom, né? Pra ninguém mais contar mentira, Pois é, né? exatamente, pra ninguém mais contar mentira. Jesus, o povo estava salvo. Aparentemente, né? Porque na realidade Josias estava fazendo de todo o coração. E esse povo estava aceitando, viu? Com alegria e tudo mais. Mas sabe o que foi que Josias fez também? Ele fez uma grande festa. Lá em Crônicas diz que ele, seguindo o livro, toda a orientação que Moisés tinha escrito, ele fez a Páscoa. E sabe a última vez que tinha acontecido a Páscoa? Quando, tia? Ainda no tempo de Samuel. Meu Deus, se o povo nem lembrava mais de Deus, ia lembrar de nada? Pois ele fez a Páscoa. E a Bíblia diz que foi uma das maiores festas de Páscoa que existiu. Quem fez? Josias ficou muito tocado com a palavra de Deus. Foi sim. E ele obedeceu. E ele fez essa festa da Páscoa. E a Bíblia diz também que antes de Josias e depois de Josias não existiu nenhum rei que tenha se convertido à palavra de Deus de todo o coração, de toda a alma e com toda a força como ele. Meu Deus! Então, ele foi um rei, criança, né? Menino.
que resplandeceu a luz de Jesus. Porque ninguém acreditava que aquele menino com 8 anos ia crescer na palavra de Deus, não. Sabia? Sabia. Pois bem assim pode acontecer com você, Guto. Sabia? Sabia. E com você, Leleca. E com você, criança que está aí. Você que conhece a palavra de Deus, que está ouvindo as histórias. Deus está preparando você, como preparou Josias. Sabia? Para que você venha rejeitar toda a cultura do mundo, todas essas coisas que estão desonrando a palavra de Deus. Josias rejeitou e foi um exemplo, um grande exemplo. É verdade, foi um grande exemplo. E você também pode ser. Josias não seguiu os exemplos errados. Josias escolheu seguir o melhor e o maior exemplo do mundo, que é a palavra de Deus. E sabe qual foi o segredo de Josias? Qual, tia? O segredo de Josias está no Salmo 119. O maior que tem, né, tia? O maior de todos, né? Mas o segredo de Josias foi que ele guardou a palavra de Deus no coração. Ele guardou para não pecar contra Deus. Quando ele viu tudo aquilo errado, ele disse assim: o meu povo está pecando porque ele não conhece a palavra de Deus. E isso pode acontecer com você. Mas você que já conhece, não adianta só conhecer. Tem que fazer como Josias. Tem que obedecer. Porque se você obedecer, mesmo que todos sejam contra, mesmo que todo exemplo seja contra, mas você vai estar agradando a Deus. Amém? Amém! Então vou ler aqui somente um versículo que está no Salmo 119, tá bom? Tá certo. Que é para vocês memorizarem, que eu quero Tá que bom, vocês tá memorizem como ele, tá bom? Ah, E eu vou ler, sabe onde? Eu vou ler no Salmo 119, versículo 16. Eu não vou ler o 11. O 11 é esse que diz assim, ó. O 11 é que diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas eu quero que vocês aprendam outro, tá bem? Olha só, ele diz assim: recrear-me-ei. Diga comigo. recreio. Recreio. Recreio é o quê? Ficar feliz, né? Ficar feliz. Ele diz que vai ficar feliz. Ele vai se recrear, vai se divertir, sim, nos teus estatutos, nos teus decretos, na tua lei. E não me esquecerei da tua palavra. E essa palavra de quem é? De Deus. De Deus. Ele diz que vai ficar feliz com os decretos do Senhor, com a lei do Senhor, e que não vai se esquecer da palavra dele. E a palavra de Deus é para nunca ser esquecida. Então vamos repetir comigo: recrear-me-ei, Recrear-me-ei nos teus estatutos, teus estatutos e não me esquecerei e não me esquecerei da tua palavra. Da tua palavra. E onde é que está escrito? Salmo 119. 119, versículo 16. 16. Eu vi. Salmo. Vamos de novo? Salmos 119, 119. Você vê. versículo 16. Muito bem. Aprendi. Diga, Leleca. Salmo 119, versículo 16. E diz o que lá? Recrear-me-ei nos teus estatutos. E não. Não me esquecerei da tua palavra. É isso. Muito bem. Salmo 119, 16. Viu? Muito bem, Guto. Guto, você é ótimo de memória. Mais ou menos. Mais ou menos, você é ótimo. Eu também sou. Você também é. Mas não adianta ter somente decorado. Tem que aprender, guardar no coração e obedecer. Fazer como Josias. Josias obedeceu, seguiu o bom exemplo. E o bom exemplo está em Jesus. Amém? Amém. E você, criança, que está aí ouvindo essa história de Josias, viu que Josias foi luz, porque a vida daquele povo mudou. Depois que Josias colocou a palavra de Deus, acabou com a idolatria, a vida deles mudou. Então Josias fez a diferença naquela nação.
e nada de mal aconteceu a eles enquanto Josias estava vivo. Vocês acreditam? Acredito. Por quê? Porque a palavra de Deus é fiel. Deus cumpre o que Ele promete. E aí, gente, sabe o que é que acontece com quem guarda essa palavra no coração? Sabe? Faz o que Deus quer. Faz como Josias, anda reto na presença do Senhor. Nem vai para a direita, nem vai para a esquerda. Anda reto, firme na palavra de Deus. E é importante que você faça isso. E é importante que você tenha Jesus no seu coração. Sabe por quê? Porque quando você convida Jesus para o seu coração, o Espírito Santo vem morar dentro de você. E aí você vai ler a palavra ou vai ouvir e não vai esquecer. Porque o Espírito Santo vai fazer o quê? Vai fazer você lembrar. Amém? Amém. Então convide Jesus para morar no seu coração e peça a Ele que você seja sábio como Josias foi. Que Josias brilhou a luz de Jesus, sabe por quê? Porque ele guardou a palavra de Deus dentro do seu coração. Então vamos fazer isso agora? Sim. Olha só, criança, você que tem vontade de aprender a palavra de Deus. Você às vezes lê, mas esquece. Você às vezes precisa de uma pessoa para revisar com você, mas não tem alguém para revisar com você. Você tem o Espírito Santo à sua disposição. E pode contar conosco também. Pode entrar em contato com a igreja que a gente pode ajudar você. Mas o que a gente quer é que você ore. Fale com Deus agora, fale com Jesus e peça a Ele para lhe ajudar. Tá bem? E Ele vai lhe ajudar. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Senhor Jesus, eu acredito que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Senhor Jesus, eu te convido a morar no meu coração. Fica comigo e me ensina a guardar a tua palavra no meu coração. Faz assim, em nome de Jesus. Amém. Se você fez isso agora, eu quero só te dizer uma coisa. Nesse momento, o Espírito Santo de Deus está morando em você. E é importante que você fale com Deus. É sim, porque Ele ouve você. É importante também que você leia a palavra. Mas se você não tem uma Bíblia, entre em contato com a gente. Né, Leleca? É sim. Entre em contato, né, Guto? É. Pronto. Entre em contato com a Decidade. Pede para falar com o Ministério Pão Criança, com a gente, que a gente vai ver o que é que pode fazer para lhe ajudar. Ministério Luz, é isso mesmo. É sim, a camisa, é isso mesmo. Então, entre em contato com a gente. Então, você pode orar, você pode ler a palavra, você deve contar essa história para outras pessoas, porque quando você conta, você não esquece mais. E você deve fazer, sabe o que mais? Você deve procurar uma igreja, mas não é a igreja mais perto de você, é a igreja mais perto de uma Bíblia. É a igreja que conta a palavra de Deus para você. É verdade. Não é? É. Tá certo? Porque assim você vai crescer cada dia mais na palavra de Deus. Amém? Amém. E se você já aceitou Jesus, você já ora, já lê a Bíblia, você já contou essa história para outras pessoas, vamos agradecer a Deus por isso, porque o nosso Deus é muito bom e Ele se agrada disso. Sejamos gratos ao nosso Deus. O nosso Criador, você tem que agradecer, é a Ele que te deu a vida e a vida eterna. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é a luz para a minha vida. Senhor, sê comigo, me guarda e me ensina a guardar a tua palavra no meu coração, para que eu não peque nunca contra ti. Em nome de Jesus, amém. Amém? Oi, gente, aqui é a tia Sara e agora a gente vai cantar uma música bem legal que vai falar sobre aquilo que a gente aprendeu hoje, tá? Canta com a gente! A palavra de Deus escondi no meu coração. A palavra de Deus eu guardei dentro do meu coração. A palavra de Deus escondi no meu coração. A palavra de Deus eu guardei dentro do meu coração. Para não pecar, tua palavra é meu coração. Para perdoar, tua palavra é meu coração. Para triunfar, tua palavra é meu coração. Tua palavra é meu coração. Vou
receber um bom galardão. Tchau, gente! Um beijo, até o próximo vídeo. Olá! Josias foi luz para Israel. Com apenas 8 anos, ele foi rei. Por isso, nós vamos fazer esta coroa. E para isso, você vai precisar de uma folha em branco, tesoura sem ponta e cola. Vamos lá. Você vai dobrar sua folha ao meio e depois vai fazer esses desenhos aqui. Depois que você fez os desenhos, vai ficar assim. Vou abrir e cortar ao meio. Depois de cortado, você vai juntar as duas partes. E olha só como ficou a minha. Eu já colei as duas partes e também coloquei esses enfeites para ficar mais bonita a minha coroa. Também vou colocar essa tira de papel e colar bem aqui, para ficar mais bonita a sua coroa. Olha só, já colei e agora eu vou fechar a coroa com cola. Fechei a coroa e olha só como ela ficou bonita. Você também pode fazer e é muito fácil.